Agora, com a vinda de chocolate 70% de cacau, chocolate 85% de cacau, alguns têm adoçante, outros têm açúcar. E normalmente eu recomendo aqueles que têm açúcar porque têm um valor, exatamente, tem um valor baixo de açúcar, mais ou menos 2 quadradinhos têm 3 gramas de açúcar. E, portanto, se formos falar do pacote de açúcar, que são 6 gramas, aquele pacotinho que nós temos no café, são 6 gramas de açúcar. Tu metias 12 gramas de açúcar numa chaveninha de café? Exatamente. Eu era mesmo... Tinha um problema na altura. Já foi há muito tempo. Já deixei o açúcar há muito tempo do café. Não toma. Não, só bebo café puro. Só gosto de café puro. Isso é treino. É mesmo treino, porque eu antes metia tanto. Eu fui reduzindo aos poucos, e depois deixei de querer. Exatamente. E agora não gosto mesmo. Se vá um bocadinho, parece-me vomitar. Por exemplo, a canela é uma forma de disfarçar aqui o sabor. Por exemplo, aquele pauzinho de canela. Mesmo Por isso que metem a canela no pastel de nata. Cortar um bocadinho o doce. Exatamente. Pronto, para enganar ali, Mas o ele entra. organismo. O açúcar entra todo. Mas eu ouvi dizer que o pastel de nata é o doce, o bolo mais saudável de todos. Sim. Então pronto. Aquele. Eu acho que o resto é tudo igual. Não, o pastel de nata é o mais saudável. O pastel de nata tem açúcar no recheio. Em volta temos a massa folhada, que é fina, que tem os valores a nível calórico um bocadinho altos, porque tem gordura, porque a massa folhada tem gordura, mas a gordura faz com que a absorção do açúcar seja mais lento. Faz. Afinal, podemos comer pastéis de nata, Cláudia. Yeah! Comer um pastel de nata gigante. Daqueles tipo, uma Assim. Não há ali naquela fotografia que vocês mostraram ali. Não, aliás, ali não pastéis de nata, não. Exato. Não é uma pena. Mas eu acho que o queque é dos piores, não é? O queque, Sim, magdalenas, porque tem montes de gordura e açúcar. O bolo de arroz. Sim, o bolo de arroz, isso é dos piores. Os níveis de gordura, mas tem a ver com os níveis de gordura, porque para poder mantê-los macios, não é? E muitas vezes eles estão na montra, estão lá 2, 3 dias. Para manter, é preciso muita gordura. Por exemplo, num pão de ló, se eu fizer um pão de ló sem gordura, ele fica seco. Se eu fizer um pão de ló e puser gordura, ele fica úmido. Há aqueles do supermercado que você... mesmo com... Ai, é tão bom. Tem imensa gordura. Porquê? Porque para estar ali disponível durante muito tempo, nós não sabemos qual é a quantidade que vai sair, eles põem muita gordura para poder estar disponível durante 2, 3 dias. Não é? E isso é que faz o valor calórico subir. Sabe o que é que está a comer. Exatamente. Mas pensando, é só uma fatia, não faz mal a ninguém. E aqueles alimentos que nós temos vários tipos de açúcares mascarados com outros nomes. Tem maltose, glucose, dextrose. Sabe lá o que é isso? Exatamente. Não sei pronunciar, é mais ou menos isso. Nunca ouvi falar. Portanto, tem vários nomes de açúcares diferentes para poder ter dentro do rótulo para ser aceitável. Mas tem açúcar na mesma. São vários tipos de açúcar. Mas são açúcares. Tentar contornar a coisa, mas não funciona. Tentar dar a volta uma vez um bocadinho complicada. Então, mais vale fazer os bolos em casa. Exatamente. Mas podemos comer bolos, se foi até em pasteleira. casa. Vamos ver a pasteleira para não engordar. Pão de ló é que não faço. Eu virei pão de pasteleira ló. por causa disso, entre aspas. Eu cada vez faço mais bolos de aniversário em casa, da família em casa. Eu comecei pelos meus. No meu aniversário, eu pensei, vou recusar bolos de pastelaria, até aquelas de fabrico próprio, que antigamente tinham alguma qualidade, começaram a introduzir corantes, começaram a introduzir mais açúcares, as modas das pastas, e portanto isso tudo começou, a nível das minhas papilas gustativas, comecei a recusar. Então, vou inventar aqui fazer em casa. Aqui uma alternativa. Exatamente. E cada vez faço mais. Um dos prazeres é, se houver alguém da família que querem bolos mais saudáveis, eu faço sempre um pão de ló leve, uso açúcar de coco, que tem um índice de glicemia baixo, uso sempre, como o pão de ló não leva gordura, fica seco. E o que é que eu faço para ultrapassar isso? Faço sempre recheios com iogurte e depois vai para o iogurte, fruta, vai para o frigorífico e a massa absorve a umidade da fruta, ficam macios, ficam frescos, ficam molhadinhos e tem outra qualidade a nível alimentar. Isso também é daquelas sugestões que dá aos seus pacientes neste sentido, por exemplo,
as pessoas que normalmente sofrem de diabetes e já têm tipo 2 é porque também gostam assim muito dos docinhos. Então, normalmente eles estão sempre, quero um docinho. Eu normalmente insisto sempre com receitas mais salgadas que doces, mas sim, tento dar receitas para que façam, por exemplo, panquecas com pouco açúcar, que utilizem sempre aromas que dá a sensação do doce, mas não tem o doce, que é o caso da canela, a essência de baunilha. Algumas está lá escrito caramelo. Não comprar essas. Ok, não é dos caramelo, não. Caramelo Exatamente. Não dá. Portanto, mas há essências de baunilha que não têm açúcar, só têm o mesmo sabor da essência. E aí dá para pôr, por exemplo, numas panquecas raspa de limão, raspas de laranja e fica com um sabor mais aromatizado e eu não tenho tanta necessidade do sabor doce nessa situação. É a mesma coisa que na parte alimentar. Se nós temos que reduzir os níveis de sal, temos de dar ervas aromáticas, alecrim, tomilho, alho, tudo que seja aromático para poder ter sabor. Porque uma das coisas que acontece é que eu tenho diabetes, começam a fazer cozidos e grelhados e depois cansam-se. Dizem, eu não aguento, eu preciso de ter sabor, não é? No meu prato. E uma das coisas que lembrei-me agora, por exemplo, em vez de utilizarem natas, muitas vezes peço para utilizar leite evaporado. O leite evaporado tem muito menos açúcar que, por exemplo, as natas. E muitas vezes, mas eu uso de soja. Vai ver o valor de açúcar no rótulo e vai perceber que, mesmo sendo de soja, os valores de açúcar são muito equivalentes à de origem animal e, portanto, o leite evaporado tem muito menos açúcar e eu posso utilizar em algumas receitas, não só num molho que me apetece com natas, como uma mousse fingida. Há muitas agora as mousses com abacate, Mousse fingida. por exemplo. Exato. Quando pedem, por exemplo, uma mousse, nós utilizamos o leite evaporado ou utilizamos o abacate. O abacate faz uma textura, fica cremoso. Não é mousse típica portuguesa, sim. Não é. Mas eles vão aceitando e gostam de sabores novos. Por exemplo, eu peço para eles porem cacau, o cacau puro. O cacau puro também tem um bom sabor e, portanto, com essência de baunilha, com vários tipos de aromas, disfarça. E eles ficam contentes, gosto muito deles, que dizem que até preferem com abacate do que propriamente aquela que tem a manteiga, porque a original é aquela que tem bastante concentração de manteiga, não é? E açúcar. Nós temos uma chamada. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, meninas. Estão Oi, boas? Dona Rosa. É, Dona Rosa, sim. Está tudo bem? Tá tudo bem. Então aí chove também ou não? Aqui não. Aqui dentro não, mas lá Aqui não. fora é capaz de estar a chover. Claro, aqui também não, graças a Deus, também não chove. Tá. Ainda bem, isso é que é Estão todas preciso. vestidas ao outono, estão todas bonitas. Eu Obrigada. gosto muito da trança da Catarina. Obrigada. Tenho que está agradecer à excelente. Evelyn. Tenho que agradecer à Evelyn. A Evelyn é que fez este trabalho maravilhoso. Tá bom, então. Assim tens o cabelo seguro, não está tão úmido. Eu também estou a ouvir as receitas da vossa convidada, Sim. que também devem ser apetitosas. Fazem bem mas à eu também saúde, é não o que devo- importa. Eu também não devo comer, olha, hoje só, tá? É para quem tem Olha, diabetes. Tudo bom para vocês, até amanhã, um beijinho grande, um bom feriado. Obrigada. Para vocês, para a vossa equipa, para a convidada, tudo bom, está bem? Obrigada, Beijinho grande, beijinhos, adeus, até amanhã. Deus, Beijinhos. obrigada, adeus. A Boa Rosa. Cheguei, show. chegou. Cheguei, já fui. E já é a Boa Rosa, basicamente assim. Então nós estamos quase a terminar. Estamos quase a terminar, é verdade. Então, se resumindo, o que é que as pessoas devem de fazer, quem sente Os esses cuidados têm sintomas, que ter. quais é que são os cuidados que têm que ter? O maior cuidado é evitar os açúcares. Há imensos alimentos que têm açúcares e tentar ao máximo reduzir na alimentação. E quem tem diabetes tipo 2 com medicação deve procurar um nutricionista para poder ter um plano específico para conseguir controlar os níveis, para poder equilibrar e ter uma vida mais
mais saudável. Fazer exercício físico é importante, caminhadas. Eu não vou para o ginásio, mas façam caminhadas, 20 minutos, subir escadas e descer por causa da parte vascular e cardíaca, também é muito importante. Comer de 3 em 3 horas para manter os níveis de glicemia equilibrados, evitar fazer confecções muito elaboradas, ter confecções saborosas, mas com pouco sal, é importante. Beber água sim também. Equilibrar ao longo do dia a parte alimentar, não ficar muitas horas sem comer. Depois que vai descer os níveis. Exatamente. Ficar muitas horas sem comer também é maléfico para quem quer manter os níveis de glicémia. E tentar ao máximo equilibrar os açúcares. O principal é saber que aquele alimento tem açúcar e é só um açúcar, mais um alimento acompanhado sem açúcar e tentar equilibrar sempre nessas refeições. No máximo fazer 3 por dia. E as pessoas que têm diabetes tipo 1 também são os mesmos cuidados que têm que ter ou já é diferente? Eles têm que ter mais cuidado e também é diferente, ou seja, eles, como sabem quais são os níveis ao dar insulina, eles sabem quando é que têm o nível mais alto de insulina e quando têm os níveis mais baixos, porque aquilo está já fabricado para terem 2 tipos de insulinas. Há a insulina de longa duração e a de curta duração. E normalmente, quando utilizam a de curta duração e sabem que aquele pico maior, eles dão-se um mimo de comer os açúcares naquele momento porque sabem que está mais disponível e a insulina, não é, injetável, consegue processar. Mas é um grande desgaste a nível orgânico. A morte de pessoas com diabetes tipo 1 de falência de órgãos é muito elevada. Mas porque é por falta de cuidado, por... Não, tem a ver mesmo com a própria patologia, ou seja, eles estão todos os dias a injetar insulina artificial, que não é do próprio organismo, e que, se não tiverem cuidados a nível alimentares, eles trazem mais falência aos órgãos. Eles têm algo que controla, que é a insulina, mas depois a parte metabólica do organismo, fígado, rins, não aguentam os excessos a nível alimentar. Depois eu nem tenho problemas a nível de saúde por causa dos níveis de glicemia, mas depois tenho problemas porque os outros órgãos entram em falência. Acaba por ser mais controlada, a necessidade de maior controle do que mesmo o diabetes tipo 2. Exatamente, exatamente. Os cuidados são muito, as análises constantes para verificar o estado. As contagens de comida, o que é que estão a inserir para depois considerar a insulina. Exatamente. E mesmo as análises gerais do estado dos outros órgãos é algo que é importante estar sempre em cima do acontecimento. Exatamente. É uma patologia que, se não for bem orientada, pode trazer muitas complicações. Uma delas é as amputações, muitas amputações. E é grave porque muitos diabetes tipo 1 vêm da infância. E é difícil dizer a uma criança que na festa não pode comer. Exatamente. É difícil. Mas porquê que ele leva aquele de bulical e eu levo o pão? Ou então porque é que eu levo cenouras? Exato, ou tomate, não é? E, portanto, isto tudo, há crianças que aceitam muito bem, estão habituadas e dizem, eu tenho diabetes, e a minha mãe dá-me o pão e eu tenho que comer o pão. Interiorizo perfeitamente. Há outras que não. Mais complicado. Sim. A idade da adolescência também é complicada porque... As revoltas, é porque é que tem que ser eu, não é? Muitas vezes é difícil na idade da adolescência. Eu era saudável e de repente na adolescência tenho uma patologia e até o medo de não ser aceite a nível social por ter uma diabetes. Muitos utentes falam sobre isso, não é? Agora já são adultos e levam a doença de uma forma muito mais leve, mas quando descobriram foi difícil, mas porque a mim, não é? Diabetes tipo 1 nessas idades é delicado. É muito delicado e temos que trabalhar muito a nível alimentar.